Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Antes de continuar esse vídeo, por favor, toque o sininho de notificação, deixe seu like, se inscreva no canal. Tá? Estou limpando aqui os lábios, que aqui no Pará você sabe, né? É a terra do açaí. Tá? E a gente acabou de tomar aquele açaí gostoso. Tá? Quem é paraense, que é aqui do canal, sabe, né, que nessa região da Amazônia é farto, né? Então, por favor, ajude a gente aí no canal. Eu quero ajudar no Pix. Então, o Pix é robson.rmt@gmail.com. robson.rmt@gmail.com. Quero ajudar, né? Eu não sou nenhum político, mas estou pedindo ajuda, né? Eu acho que para isso não tem, né? É difícil, né, gente? Você sabe disso, né? O pessoal continua no sistema, né? Acreditando nesse conflito montado que se montou no Brasil. Eu vou fazer um vídeo. Eu não queria envolver o meu vídeo nesses assuntos, né? De teoria da conspiração. Mas se eu fizer um vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês o que é que vem ocorrendo desde lá de 2013 para cá. Vocês vão saber quem é a instituição que está por trás de todas estas coisas que vem acontecendo no Brasil. Mas isso eu não vou abordar agora. Porque eu sei que tem gente radical, tanto na esquerda quanto na direita. Tem um monte de gente que está perdendo a noção. Estão fazendo o jogo do sistema. Fazendo o jogo do sistema, pessoal. Tanto quem está de um lado quanto está do outro está pensando assim, né, mas nós estamos que falar aqui, sabe, nós temos que ter ideologia, né? E aí eu fico pensando, sabe? Alguém veio aí e disse assim, mas você tem que votar. Eu também tenho que votar, eu tenho que escolher, eu tenho que, né? Mas eu não sou nenhum fanático aqui um otário para acreditar em tudo que se fala nesse país, né? Lamentavelmente, gente, tá? Estamos vivendo num país que tem gente séria, tá? Mas nós estamos vivendo num país onde a história é mal contada. A história é manipulada, interpolada, ou aonde vai se arranjando as coisas de acordo com conveniências, tá? Nós sabemos quem manda no Brasil, tá? Então, quando você dê uma olhadazinha assim no mapa da América, você vai perceber alguma coisa lá, tá? Você vai perceber uma águia, né, sobre o resto do continente, tá? E nós fomos sempre quintal dos Estados Unidos. Todo mundo sabe isso. Toda a América Latina aqui é quintal deles. Eles se acham dono do mundo. E por que se acham dono do mundo? Porque lá está concentrado o maior número de sionistas por metro quadrado. Quem é o dono do FEDER, do Banco Central americano? Por que né, teve um presidente aqui, né, que é alto grau da maçonaria, se apressou em fazer com que o o Banco Central brasileiro se tornasse autônomo, independente. Tá? Então procure, sabe? Quando as pessoas têm mente expandida, elas correm atrás de informação e elas percebem, tá?
Elas percebem o que está acontecendo, ok? Beleza? Muito bem, mas nós vamos fazer o nosso vídeo aqui, porque eu sou assim, gente. O que eu penso, eu falo, tá? E me desculpem, mas às vezes eu fico pensando toda essa manipulação histórica que existe no mundo, e o Brasil não seria diferente, né? Bem, vamos lá. Nós vamos dar uma olhada aqui num artigo muito interessante que vai abrir o olho de vocês sobre algumas coisas, abre os olhos. Não o olho, mas os olhos, mas o olho que tudo vê também, né? A glândula pineal. Já se passaram quase 2 anos, tá? Que meu livro, Linhagem do Santo Graal, foi publicado. Esse aí é o artigo do escritor do livro da Linhagem do Santo Graal. Foi publicado para aqueles de vocês que não leram isso. A investigação está essencialmente preocupada com a linhagem messiânica, como ela desceu através da família de Jesus, tá? De Jesus Cristo até os dias atuais. Também se preocupa em comparar os evangelhos do Novo Testamento com os relatos históricos de primeira mão da época, conforme os relatos nos arquivos romanos e judaicos. Até esse respeito detalhe da eventual alta igreja cristã corrompeu, manipulou os primeiros registros, tá? Para se adequar à sua própria agenda política, tá? Apesar da sua própria agenda política. Muito bem. Dada essa introdução, eu vou subir bem aqui. Tá? Diz assim: a Bíblia explica que a história da linhagem começou com Adão e Eva, cujo o terceiro filho, Sete, desenvolveu uma linhagem que progrediu através de Matusalém e Noé, e eventualmente até Abraão, que se tornou o grande patriarca da nação hebraica. Em seguida, relata que Abraão trouxe sua família para o oeste, saindo da Mesopotâmia, atual Iraque, para a terra de Canaã ou Palestina, aonde alguns dos seus descendentes mudaram para o Egito. Depois de algumas gerações, eles voltaram para Canaã, onde, como o eventual Davi de Belém, tornou-se o rei definido o reino de Israel. Se vista como apresentada nas escrituras, esta é uma saga fascinante, mas não há nada que indique por que linhagem ancestral de Davi e seus herdeiros era de alguma forma especial. Na verdade, acontece exatamente o contrário. Seus ancestrais são retratados como uma sucessão de peregrinos em busca de território, em busca de terra, considerados sem importância particular até a época do rei Davi. A sua história bíblica não se compara, digamos, com a dos faraós contemporâneos do Antigo Egito. A sua importância, dizem-nos, advém do fato, tá, desde o tempo de Abraão, terem sido destinados como povo escolhido de Deus. Mas mesmo isso deixa-nos pensar por que, de acordo com as Escrituras, o seu Deus os conduziu através de nada mais do que uma sucessão de fomes, guerras, dificuldades gerais, e à primeira vista, estes primeiros hebreus não parecem ter sido muito inteligentes. Estamos diante, portanto, de algumas possibilidades. Ou Davi não pertencia à sucessão de Abraão, ou foi simplesmente enxertado na lista por escritores posteriores. Ou talvez tenha sido apresentada uma versão muito corrompida da história inicial da família. Uma versão que foi especificamente concebida para defender a fé judaica emergente em vez de representar fatos históricos. Vamos aqui. Em consideração a isso, lembrei-me
precisamente, que havia encontrado no Novo Testamento. Os textos evangélicos que estão no domínio público há séculos têm uma relação com os relatos da primeira mãos da época. O Novo Testamento, tal como conhecemos, foi compilado pelos bispos do século IV para apoiar a recém-inventada crença cristã. Mas, se os escribas judeus já tivessem feito exatamente a mesma coisa, claramente tive que voltar aos escritos mais antigos para encontrar quaisquer anomalias. O problema era que, mesmo que isso fosse possível, os primeiros escritos hebraicos, que foram formulados muitos séculos depois, foram escritos apenas no século VI e I antes de Cristo. Por isso, era provável que fossem tão autênticos na sua narração da história de milhares de anos antes. Na verdade, era evidente que este seria o caso, porque quando estes livros foram escritos pela primeira vez, seu propósito expresso era transmitir uma história que sustentasse os princípios da fé judaica. Uma fé que só emergiu já bem avançada na história ancestral. Tá? Vamos subir aqui um pouquinho. Ao pesquisar para o Bloodline of the Holy Grail, descobri, tá? Não sei falar inglês, mas tentei. Descobri que boas fontes para algumas informações básicas, como vários evangelhos e textos que foram selecionados para a inclusão no Novo Testamento canônico. Talvez pensei o mesmo se aplique ao Antigo Testamento. Os livros de Enoque e Jubileus, por exemplo, estavam entre os não incluídos. Um outro livro para o qual a atenção especificamente atraía no livro de Josué e Samuel do Antigo Testamento é o livro de Jazar, né, de Jazar. Esse livro realmente é citado, mas nunca apareceu na Bíblia. Mas, apesar de sua aparente importância para os escritores hebreus, não foi incluída na seleção final. Duas outras obras também são citadas na Bíblia. O livro de Números chama a nossa atenção para o livro de guerras de Jevé, ou Jeová. Tá? Olha aí, um livro chamado Livro de Guerras de Jeová. E no livro de Isaías somos direcionados ao livro do Senhor, que também não aparece. O que são esses livros? Aonde estão esses livros? Todos eles são mencionados em uma Bíblia. O que significa que todos são anteriores ao Antigo Testamento. E todos são citados como importantes. Então, por que editores acharam adequado excluí-los quando a seleção foi feita? E aqui é preciso fazer uma advertência. Né? Quem começou a fazer a seleção dos livros da Bíblia foi Esdras e Neemias. Tá? É bom a gente saber que isso foi uma atitude já desde lá de fazer manipulações na Bíblia. Esdras, Neemias, Josias, todo esse pessoal, eles acharam um jeito de só colocar na Bíblia o que fosse de interesse deles. Mesmo assim, eles acabaram deixando escapar algumas coisas, que não tinha como. Tá? Eles podiam ser sábios, mas não tanto. Né? Então eles resolveram dar fim de alguns livros, porque com certeza continham informações interessantes a respeito de quem era essa figura chamada Jeová Javé, né? Correto? Vai se falar o quê? Né? Então eles selecionaram ali o que convinha, claro, fizeram malabarismos para colocar Elohim
e Javé como o mesmo ser, né? Não esconderam os outros deuses, os outros Elohim, mas atribuíram a eles um nível de serem Shedim, chamar esses deuses dos outros povos de Shedim, né? Então, portanto, que não era um deus, mas o Jeová também não era Deus. É engraçado, né? Então eles resolveram dizer que Baal era um Shedim, que Dagon era um Shedim, né? Que somente o Deus deles era o Deus de verdade, o Deus verdadeiro, o Criador, o Bambambam. Né? E quando, na verdade, não é. Ele era um Elohim como os outros, como Elion, tá? Como El Shaddai, como Asherah, como Baal. Eram todos Elohim. Tá? Seres que estavam aqui, né, na Terra, colonizando a Terra. Tá? Então fique esperto, que aqui é colônia. Né? Então, a procura de resposta, diz o escritor, a questão de estudar a substância do Antigo Testamento antes de sua corrupção, tá? Um fato que se torna cada vez mais claro é que na Bíblia de língua inglesa a definição Senhor é usada num contexto geral, mas sem textos anteriores traça-se uma distinção da palavra entre Jeová e Senhor. Tem-se perguntado muitas vezes por que o Deus bíblico dos hebreus conduziu através de provações e tribulações, inundações e desastres, quando de vez em quando ele aparece ter agido com uma personalidade bastante contrária e misericordiosa. A resposta é que, embora agora aparentemente adaptado como um Deus único, pelas igrejas judaica e cristã, havia originalmente uma diferença entre as figuras de Jeová e do Senhor. Eles eram, na verdade, divindades bastante distintas. O Deus referido como Jeová era tradicionalmente um Deus da tempestade, um Deus da ira, da vingança, enquanto o Deus referido como o Senhor era o Deus da fertilidade e da sabedoria. Opa! Opa! Estão entendendo? Veja, esse escritor aqui está dando uma noção para a gente. Caramba, cara, as pessoas, tá? É muito complicado você, por exemplo, quando eu vejo por aí as pessoas estudando sobre a Suméria e os deuses sumérios, veja só, na Suméria, Dingir queria dizer deidades, queria dizer Deus em potencial, um nível mais alto de deidade. Quando eles falavam Anunnaki, eles queriam se referir aos deuses, tá? E estavam se referindo aos Elohim, e que, em particular, nós atribuímos também o nome de arcontes. Tá? Então, os Anunnaki eram deuses, mas não eram deidades. E havia um terceiro grupo na classe né, que eram os Igigues, que eram apenas divindades já de terceiro escalão, que eram aquilo que a Bíblia vai chamar de Bené Elohim, sentinelas ou grígores. Tá? Esses aqui, ao se juntarem com as mulheres terráqueas, geraram os gigantes, os Néfilim e os Giborim. Esses seres aqui vêm e se relacionam aqui. Os mesmos Igig aqui são os mesmos Bené Elohim, o mesmo sentinela. Se juntam com as mulheres Adapita, e não era qualquer mulher, né? Geram os gigantes, os Néfilim e os Giborim. Gigante, os Néfilim não são os mesmos gigantes. Se você ler o texto do Gênesis, vai dizer lá, havia
tá, os Néfilim na terra e também depois que as mulheres geraram, tá, filhos para os filhos de Deus, tá, os filhos dos deuses. E eles vão ser chamados de Giborim. No escrito grego, tá, do texto do texto do Enoque, a língua grega, ele coloca um termo, né, que é o seguinte: os Eliod. Os Eliod queriam dizer exatamente a mesma coisa que queria dizer homens valorosos, homens de poder, homens de grande sabedoria, né, que foram influentes e tal. Tá? Então você percebe que quando você pesquisa um pouco, e é isso que as pessoas não gostam de fazer, né, você dá de cara, logo de imediato, com muitas contradições na Bíblia. Tá? Portanto, essa história da inerrância bíblica, essa história de que ela é aquilo que é fundamento de fé, moral e costume, isso é aquilo que o Demiurgo e os arcondes mais adoram, porque eles formam um monte de gente, tá, tapada, gente que fica falando e fazendo coisas em nome desse Deus, e por isso que nós temos a onda de violência que nós estamos tendo, porque esse Deus é violento. Tá? Olha, pessoal, eu temo muito que um dia as pessoas, assim, no nosso país, no nosso Brasil, despertem. E a hora que acordarem, elas vão levar um susto tão grande por descobrirem que elas estão sendo manipuladas, tá, pelo Gadu, pelo Baphomet, ok? Né? Correto? Presta atenção nisso. Então, vamos lá. Né? Então, qual foi o nome dado ao Senhor nos primeiros escritos? Era simplesmente a palavra hebraica predominante para Senhor, ela era a palavra Adon. Quando ao aparente nome pessoal de Jeová, este foi usado nos primeiros dias até a Bíblia, conta que o Deus de Abraão era chamado de El Shaddai. Tá? E El Shaddai quer dizer Deus, tá? A palavra Shadu, que eles traduzem por montanha, é um equívoco, tá? Porque Sadu, tá, também queria dizer violento, ok? Por isso que ele vai dizer a Abraão: eu sou um Deus violento. Anda comigo, isso é perfeito, cara. Tá? Presta atenção. Então Abraão entendeu o recado. Faz o negócio certo comigo e tu vai te dar bem. Né? Então as Bíblias colocam: eu sou El Shaddai. Anda comigo e ser perfeito. Ou então coloco: eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda comigo e ser perfeito. Está errada a tradução, meu filho. Vai estudar a Bíblia. Vá procurar os originais hebraicos. Vá estudar paleo-hebraico. Vá estudar o proto-hebraico. E você vai descobrir que esse Deus estava ameaçando Abraão. Nada além disso. E esse Deus, El Shaddai, tá?
era um Elohim. Tá? Então, quem era esse Adon? Que quer dizer Senhor da Terra. Para os cananeus, esses deuses eram chamados respectivamente de El Elyon. El Elyon era o Deus do mais alto, aquele que está no comando. Tá? Baal quer dizer Senhor. Ok? E Baal era um outro Elohim. Não era o mesmo El Elyon. E não era o mesmo Javé. Tá? Então vamos lá. Ok? Então, o nome aparente Jeová veio do radical hebraico original YHWH. Tá bem aqui, gente, olha. Tá, eu vou lendo aqui, tá? YHWH. Yod He Vav He, tá? Que significa eu sou o que sou. Considerado uma declaração feita por Deus a Moisés no Monte Sinai, centenas de anos depois da época de Abraão. Jeová não era, portanto, o nome. Os primeiros textos referem-se simplesmente a El Shaddai e ao seu homólogo oposto, Adon. Para os cananeus, esses deuses eram chamados respectivamente de El Elyon e Baal. Tá? Bem aqui. Que significa precisamente a mesma coisa. Montanha elevada e Senhor. Tá? Eu vou esclarecendo algumas coisas aqui. Por quê? Porque o escritor aqui do texto está fazendo uma analogia. Mas El Elyon não é o mesmo Javé. Isso aqui tem outros vídeos meus comprovando que El, ele pode denotar Deus, mas ele pode denotar o nome de um Deus específico, tá? Do panteão cananeu. Tá? Então é preciso ter cuidado. Então o El Elyon não é o mesmo Jeová. Nunca foi. Aqui o escritor tenta fazer esse paralelo. Baal também não tem nada a ver com Javé. Tá? Em nossa Bíblia moderna, definições Deus e Senhor são usados misturados como se fosse o mesmo personagem, mas originalmente não eram. Era um Deus vingativo, que odiava pessoas, e o outro era um Deus social, que apoiava as pessoas. Cada uma delas tinha esposa, filhos, tá? Cada um deles tinha esposa, filhos e filhas. Opa, peraí. Aí você me chama aqui de Robson. Como essa história dele. Você vai ver que nos vídeos anteriores, o que é que eu falo sobre Enlil e Enki. Você vai perceber quem é Enlil. Está claro para nós que Enlil é o mesmo Yaldabaoth, é o mesmo Jeová. Tá? Alguém disse para mim num vídeo, num comentário aí, que num canal de um senhor aí, ele disse que a gente pode orar para Jeová. Eu já assisti o canal dele, ele chega até a falar que Jeová é um dos anjos muito poderoso. Eu entendo ele porque ele vem de sociedade secreta. Ele era muito católico, estudou no mosteiro beneditino, aí passou por sociedade secreta, inclusive ele é amigo, ele já mostrou a foto de um cidadão lá no canal dele, que essa pessoa tem amizade comigo, tá? Então, ele vem de sociedade secreta, ok? E ele sabe precisamente que eu já assisti o vídeo dele explicando quem é Jeová, quem é Javé, o universo de Javé, explicando que o Ain sofre, o Ain sofre Al, explicando que o
o Reshit, ele é maior que o Jeová, né? Fazendo comparação de Argue e Reshit com Logos, tá? O que não é verdadeiro, porque eu já mostrei aqui que Reshit e Argue tem a ver com a sabedoria, com a Arkamot, com Rockman, tá? E não a ver com o Logos. Ok? Mas isso é lá com ele. Eu traço o meu caminho, né? Ele traça o caminho dele. Cada um vai por onde é. Eu tenho muito respeito pela sabedoria dele, mas eu não posso simplesmente dizer que tudo que ele fala lá é 100% verdade. Os escritos antigos, dizem-nos, durante toda a era patriarcal israelita, esforçaram-se para apoiar Adon, o Senhor, mas a cada passo El Shaddai, o Deus da tempestade, retalhava com inundações, tempestade, fome e destruição. Mesmo no último momento, por volta de 600 anos antes de Cristo, a Bíblia explica que Jerusalém foi derrubada por ordem de Jeová e dezenas de milhares de judeus foram levados para a Babilônia. Cativeiro simplesmente porque seu rei, um descendente do rei Davi, havia erguido altares em veneração a Baal, Adon. Tá? Você vê a vingança dele? Aí, gente, eu não entendo como é que as pessoas vêm, pegam esses textos bíblicos, e aí tem rabino, tem pastor, tem padre, tem esses caras todos aí que vivem da enganação, nem eles acreditam na própria mentira que eles contam. Quer dizer que isso aqui é linguagem figurada. Tá? Sabe o que esses rabinos fazem? Para eles entenderem a Bíblia, eles pegam isso aqui, ó, o Zohar, a Kabbalah, ou o Talmud, ou o Midrash. Tá? Então, o povão besta, por aí, que anda com a Bíblia debaixo do braço, lê, não deixa eles lerem e fazerem o que eles quiserem para ir. Mas eles sabem, o alto rabinato sabe que Jeová não é Deus. Eles sabem. Mas como eles fizeram um pacto com ele, e como ele está dando poder a eles, né? Vocês sabem disso, claro. Estou falando com vocês, não é com os ouvintes, não. Estou falando com esse pessoal lá. Você sabe que o Jeová é o mesmo Gadu que vocês adoram, né? Ok? Vocês sabem disso. Ele deu grande poder para vocês, né? Ele constituiu vocês em grandes famílias. Vários descendentes e ascendentes do vosso grupo étnico estão em chaves de poder, inclusive dentro do Brasil, nos governos que passaram. E o Brasil, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Está aí esses pastores pregando. Oh, muito bem, padres dizendo, isto aqui pertence a Deus. O Brasil pertence a Jeová. Aí nós estamos levando a breca. Nós estamos indo para o fundo. E ele está preparando um novo golpe na humanidade, um novo reset, porque ele não gosta da humanidade, ele não gosta dos Goim. Ele não gosta dos Goim. Tá? Ele tem pacto com esse grupo aí. E não é com todos, não. Né?
Vamos lá. Olha só. E aí ele manda destruir Jerusalém simplesmente porque o pessoal lá resolveu, disse, bem, agora vamos falar com Baal. Para Baal resolver o nosso problema. Era um panteão de deuses. E o Javé, o Jeová, era apenas mais um Elohim lá no meio e tal, disputando espaço. Bora ver quem é que tá, o panteão. E tinha esse Adon. Tá? Então vamos lá. Foi durante este cativeiro que os israelitas enfraqueceram e finalmente cederam. Eles decidiram sucumbir ao Deus da ira. Desenvolveram uma nova religião por medo de sua retribuição. Foi nessa época que o nome Jeová apareceu pela primeira vez. E isso foi apenas há 500 anos antes da época de Jesus. Posteriormente, a igreja cristã também aceitou Jeová, chamando simplesmente de Deus. E todos os conceitos sociais de então, tá? Do Adon foram, ou Adonai, foram totalmente descartados. As duas religiões passaram a ser ambas crenças de medo. Ainda hoje, seus seguidores são classificados como tementes a Deus. São os tementes a Deus. Aí as pessoas dizem, as pessoas têm que temer a Deus. Vou mostrar um negócio aqui para vocês perceberem. Tá? A palavra, tá? Aqui, YHWH, a palavra Adonai, que significava Senhor, e a palavra Baal também queria dizer Senhor. Então, olha aqui, ó. Javé, Jeová, em Gil, está aqui. Existia um outro ser chamado Adonai. A palavra Adon, tá? Quer dizer meu Senhor. E Baal quer dizer também Senhor. Olha a relação aqui. Adonai e Baal. Não eram os mesmos deuses. Não eram os mesmos Elohim. É simples de verificar isso, pessoal. Por que Jeová tinha implicância com Baal? E aonde eles brigavam por território. Estes seres alienígenas, eles brigavam por território. Quanto mais território, melhor. Não, é a mesma coisa de hoje, meus irmãos. Vocês estão vendo essas guerras aí? Guerra por território. É os mesmos seres arcônticos, é os mesmos seres demiurgos por detrás de cada grupo, de cada nação, de cada... E você vai olhar no fundo lá quem são os líderes dessas nações. Eles têm um quê de ligação com coisas muito estranhas, que a gente não pode nem falar aqui, senão a gente leva o strike do YouTube, né? Certo? Ok? Posteriormente, a igreja cristã também adotou isso. É claro que adotou. A igreja católica manipulou os textos bíblicos dos evangelhos para colocar Jesus como um descendente judeu, tá? Para implementar uma religião que não deixa de ser braço do judaísmo. E o mesmo
Jeová vai lá no Oriente Médio e se revela como Alá. E faz a mesma coisa. Tá? E gera os mesmos radicais. Os ismaelitas, que foram filhos de Abraão. Tá? Então, olha só. Então, por isso, vamos lá, seguindo aqui, ó. Tá? Então, onde isso nos deixa? Isso nos deixa sabendo que dentro do panteão geral dos deuses e deusas, muitos dos quais são mencionados na Bíblia, havia deuses predominantes e opostos. Em diferentes culturas foram conhecidos como El Elyon, Baal, El Shaddai, Adon, Arimã, Mazda, Jeová, Senhor, Deus, Pai, mas esses estilos são todos titulares, tá? Mas esses estilos são todos titulares. Eles não são nomes pessoais. Então, quem eram exatamente eles? Para encontrar a resposta, não precisamos ir além do local onde os deuses realmente atuavam. Os antigos textos cananeus descobertos na Síria, na década de 1920, nos dizem que suas cortes ficavam no vale do rio Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, no Éden sumério, delta do Golfo Pérsico. Pronto, está fazendo a ligação com quem? Com os deuses sumérios. Tá? Mas como os antigos sumérios chamavam, tá? Os dois deuses, qual eram os seus nomes pessoais? Podemos rastrear os registros escritos dos sumérios até cerca de 3.700 anos antes de Cristo. Eles dizem que os deuses em questão eram irmãos. Na Suméria, o deus da tempestade, que acabou focado, conhecido como Jeová, foi chamado de Enlil, ou Ilu-Kurgal, significa governante da montanha. Ilu-Kurgal, governante da montanha. Tá? E seu irmão, que se tornou Adon, o Senhor, foi chamado de Enki. E é um nome muito importante para a nossa história, porque Enki significa arquétipo. Tá? Os textos nos informam que foi Enlil quem trouxe o dilúvio. Foi Enlil que destruiu Ur e Babilônia. E foi Enlil que constantemente se opôs à educação e à iluminação da humanidade. Está aqui, ó. Tá? Então você, meu amigo, olha, eu estou caindo de paraquedas nesse canal. Não sei o que está acontecendo. Está acontecendo que se você não olhar os vídeos anteriores e perceber que a história, a nossa história, porque, gente, a cultura judaico-cristã é a cultura que está aí, dominando o Brasil. Eu não quero ofender ninguém aqui nesse canal, mas pelo amor de Deus, pessoal, tem gente falando no nome desse Deus e falando em morte, em matar, em destruir. O quê? Isso não é normal. Isso não pode ser normal. Parasitas, os arcontes, têm comandado a cabeça desse pessoal e eles pegam o uso da Bíblia, do Evangelho, dizendo que Jesus mandou comprar armas, ainda que Jesus tenha mandado comprar. O bom senso me diz que se Jesus fez alguma coisa como essa semelhança, não pode ser coisa boa. Não pode ser de um Deus de amor, bondade, tá? Não, mas olha, Robson, Deus é amor, é bondade, é compaixão, é misericórdia, mas ele é justiça, ele é... Você está caindo no jogo da cabala. Você está fazendo interpretação cabalística. Tá? Porque eles vão dizer que tem a coluna da justiça e a coluna da misericórdia.
Cabalismo, pessoal. Coluna da misericórdia, coluna da justiça. Então eles vão dizer que o mesmo Deus, que é muito amor, muito bombado, inclusive o Novo Testamento vai falar disso, que Deus castiga como um pai porque ama. Olha, preste bem atenção. Tá? Então, de um lado você tem misericórdia, do outro lado você tem justiça. De um lado você tem amor, do outro lado justiça. De um lado você tem amor, do outro lado ira. Do outro lado, então você está comparando Deus a um ser humano. Esse Deus da Bíblia tem as mesmas atitudes e sentimentos humanos. Mesmíssimo, então, portanto, não é Deus. Eu sou um Deus ciumento, um Deus zeloso. Eu sou um Deus que castigo os pais nos filhos até a 10ª geração daqueles que me aborrecem. E você vai e cultua um Deus desse? Né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, diz o Senhor, porque se vocês verem que eu abrirei o céu e derramarei bênçãos sem medida sobre vós, e pipipi, popopó, mas se não trouxer o dízimo, o que vai acontecer? As traças vão comer, os gafanhotos vão derrubar e tal. E quando ele pediu o dízimo, onde você viu? Deus precisa de dízimo, de dinheiro? E não é Deus? Só que ele não era Deus. Ele não era Deus. Você está me entendendo? Ele era um ser como esse aqui, ó. Vou mostrar para você, ó. Olha aqui, ó. Ou agora aqui, ó. Tá aqui, ó. Ele era esse ser aqui, ó. Ele era um enlil. 3,50 m, seres humanos aqui, coitadinhos, com medo, né? E ele era guerra, olha aqui ele com leão, né? Leão que representa, tá? O leão da tribo de Judá, tá? Olha aqui. Correto? Era assim. Eles eram assim. Olha esse outro aqui, ó. Tá? Eles eram extremamente grandes e tinham esses instrumentos tecnológicos, né? Supimpa. E aí, meu amigo, você acha o quê? Tá? Que ele era Deus? Não, ele era um espoliador. Tá? Na verdade, os primeiros textos sírios dizem-nos que foi Enlil quem destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, no Mar Morto, usando tecnologia de plasma, tá? Sobre a cidade. Não porque fosse antros de maldade, como somos ensinados, mas porque eram grandes centros de sabedoria e aprendizagem. Tá? Mas o pessoal aí do radicalismo vem aqui e diz assim: o mundo será destruído porque está um mundo sodomita. Um mundo em Sodoma havia prostituição, homossexualidade, existia um monte de promiscuidade, por isso foi a destruição. Droga nenhuma. Enlil, Javé Jeová, Arconte e Edabaote, disse: eu não quero esse pessoal aprendendo, eles estão querendo descobrir as coisas, eles estão querendo ter sabedoria, e aí nós vamos ter que eliminar aquele... Detonou aquela população que tinha criança, mulheres, idosos, tá? Com raios de plasma. Só salvou de lá aquela galerinha parente de Abraão. Tá? E os pastores continuam ameaçando você do mesmo jeito ainda hoje. Tá?
Foi Enki, por outro lado, quem, apesar da ira de seu irmão, concedeu aos sumérios o acesso à árvore do conhecimento, à árvore da vida. Foi Enki que estabeleceu a estratégia de fuga durante o dilúvio. E foi Enki quem ignorou as consagradas tábuas do destino, as tábuas da lei científica, que tornaram a base das primeiras escolas de mistérios do Egito. Muitos livros falam sobre a escola hermética de Tutemés, né, terceiro do Egito, que reinou por volta de 1450 a.C., mas não é do conhecimento geral que a escola que ele herdou originalmente foi a corte real do dragão. Este foi fundado pelos sacerdotes de Mendes por volta de 2200 a.C. e foi posteriormente ratificado pela rainha Sobeknefru, da 12ª dinastia. Esta ordem soberana sacerdotal passou do Egito para os reis de Jerusalém, aos príncipes da Sítia, do Mar Negro, aos Balcãs. Normalmente a Casa Real da Hungria, cujo rei Sigismundo reconstituiu a corte há apenas 600 anos. Hoje existe uma corte imperial e real da soberania do dragão. E depois de cerca de 4.000 anos, é o tribunal soberano mais antigo do mundo. Olha aí. Está descobrindo aí as ligações? Então, preste atenção aí, meu amigo. Aqui é estudo. Aqui é reflexão. Mas quais foram os primeiros objetivos e ambições da ordem nos tempos faraônicos? Eles deveriam perpetuar e promover a força alquímica da linhagem real do Lord Enki, o arquétipo. Tá? Os reis da sucessão inicial, que reinaram na Suméria, no Egito, antes de se tornarem reis de Israel, foram ungidos no coração com a gordura do dragão, o crocodilo sagrado. Esta nobre besta era chamada no Egito por Messer, né? De onde derivou o verbo hebraico ungir, tá? Que é próximo da palavra mexi, mercê, tá? Aqui é Messer, da onde a palavra Mashiach, né? Os reis dessa sucessão dinástica sempre foram inseridos como dragões ou messias, que significam ungidos. Tá? Olha aí, vá abrindo seus olhos aí, meu amigo. Tá? Nos tempos de batalha, quando os exércitos diferentes reinos se uniam, um líder geral era escolhido, chamado de Grande Dragão, o Rei dos Reis, ou como conhecemos melhor o nome da sua antiga forma celta, o Pendragão, tá? O termo correto é esse aqui. Pendragão. Um dos itens interessantes nos arquivos da corte do dragão é a origem da palavra realeza, deriva da primórdia cultura suméria, onde a realeza era idêntico a parentesco, tá? E kin significa parente de sangue. Na sua forma, tá, original, parentesco era Caim Chup, o primeiro rei. A sucessão do dragão messiânico foi o bíblico Caim, tá? Foi o bíblico Caim, chefe da casa suméria, tá? De Kish. Olha o Caim aparecendo aí. Tá? Ao reconhecer isto, pode-se ver imediatamente a primeira anomalia na história tradicional do Gênesis, pois a linha da história até Davi e Jesus não era de forma alguma de Sete, filhos de Adão e Eva. Foi o filho de Eva, Caim, cujos sucessores registrados, embora com pouco espaço no Antigo Testamento, foram os primeiros grandes reis, os cainitas, tá? Os caíns da Mesopotâmia e Egito. Mas duas características importantes vêm à tona ao ler a Bíblia novamente, com esse conhecimento em mente.
Todos tendemos a pensar que Caim, como sendo o primeiro filho de Adão e Eva, mas ele não era. Até o livro de Gênesis nos diz que ele não existia. E confirma, como Eva disse a Adão, que o pai de Caim era quem? Era Jeová. Tá? Era Jeová. Tá? Alcancei um filho, tá? Por Jeová, né? Por Javé. Né? Mesmo fora da Bíblia, os escritos talmúdico, hebraico e midrash dizem bem claro que Caim não era filho de Adão. Eles sabem disso. Adão era filho de alguém. Ele era filho de Enlil. Tá? Então, o que mais foi nos ensinado de forma errada sobre este aspecto específico da história? O livro de Gênesis, em sua forma traduzida para o inglês, nos diz que Caim era um lavrador da terra, mas não foi isso que dizem os textos originais. O que dizem é que Caim tinha domínio sobre a terra, e que uma questão bastante diferente quando se considera o seu estatuto de rei. Tá? Na verdade, os tradutores da Bíblia parecem ter tido problema constante com a palavra terra, muitas vezes traduzida como chão, barro ou pó. Mas os primeiros textos, na verdade, se referiam à terra, mesmo no caso de Adão e Eva. Os tradutores erraram. A Bíblia diz: homem e mulher, ele os criou e chamou-lhes o nome de Adão. Os escritos mais antigos usaram a palavra mais completa, Adama, que significa da terra. Tá? Adamá quer dizer terráqueo. Eles serão chamados de terráqueos. Mas isso não significa que fossem feitos da terra. Significa que eles eram da terra. Ou como a Bíblia hebraica Ancor explica, em termos absolutamente precisos, eles eram terráqueos. Nós somos terráqueos. Porque nascemos aqui na terra. Mas não significa que nós somos da terra. Há muito a ser dito sobre a história de Adão e Eva e de como foram o resultado da clonagem, né, clínica. Escritores como Zacarias Sitchin, né, escrevi bastante sobre esse assunto em meu novo livro, que se aprofunda muito mais no assunto. Não me deterei neste aspecto específico agora, porque para avançar mais adiante para a alquimia da linhagem messiânica dos reis dragões terrestres, o que direi é que os registros sumérios afirmam que há cerca de 6.000 anos, Adão e Eva, conhecidos então como Adap e Avá, tá? Ou Adamá, como foram criados propositalmente para a realeza da casa de Shintim, porém que sua esposa e irmã Nuzak. Em sumério, a palavra Shintim significa sopro, vento, vida. Tá? Adão certamente não foi o primeiro homem da Terra, mas foi o primeiro na sucessão real concebida alquimicamente. Nuzak era chamada de Senhora do Embrião, ou Senhora da Vida. Ela era a mãe substituta de Ataba e Avá, que foram criadas a partir de óvulos humanos fertilizados pelo Senhor Enki. Tá? Então, ontem eu mostrei aqui, eu vou mostrar aqui novamente, né? Vou aqui logo, para mostrar aqui, ó. Vocês estão vendo aqui? Vocês vão ver, então, que... Deixa eu trazer para cá, aqui, e nós vamos levar bem aqui, ó. Vocês vão ver que... Olha aqui, ó. Olha o que acontece, tá?
A primeira fêmea terrestre é Tiamat e Adamu. Tá aqui, ó. E aqui diz assim, ó. Ningizida faz descer um produto. Deixa eu puxar mais para cá para a gente poder ler, né? Que aqui diz aqui a anotação. Tá? Ningizida faz descer um profundo sono sobre os outros quatro. Os quatro fez insensíveis. Da costela de Enki extraiu a essência vital. Na costela de Adamu colocou a essência vital de Enki. Da costela de Nimá extraiu a essência vital. Na costela de Tiamat inseriu a essência vital. Ali onde eles fizeram as incisões, Ningizida fechou com carne depois. Logo, Ningizida despertou aos quatro, né? Já aparece, declarou com orgulho. A árvore da vida deles lhe acrescentaram 2 ramos. Com forças procriadoras, se entrelaçaram agora suas essências vitais. Deixemos eles vagarem livremente, que se conheçam entre si com uma carne única, disse Nimá. Nas hordas do Edim ficou Adamu e Tiamat para que vagassem livremente. Tomaram consciência da sua nudez, fizeram consciência da sua virilidade e da sua finalidade. Tiamat se fez um avental de folhas para distinguir-se das bestas selvagens. Enlil passeava pela horta com o calor do dia, desfrutava das sombras. Encontrou-se de improviso com Adamu, né? Enlil foi passear. Adamu com Tiamat deu-se conta das aventais com os que cobriam o baixo ventre. O que significa isso? Perguntou-lhes Enlil. Enki lhe convocou para explicar-lhe. Enki explicou a Enlil o assunto da procriação. Os 7, né? E 7 fracassaram, admitiu Enlil. Ningizida examinou as essências vitais, fazia falta uma combinação adicional. Então, quando você lê isso aqui, você percebe que gerou, tá? Tiamat e Adamu geraram Caim e Abel, que lá eles chamam de Quim e Abael. Tá aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Certo? Por quê? Porque vai surgir um segundo casal, que é Tite e Adapa. Aqui, ó. Tá? Mas isso aqui vai se dar por procriação de quem? Do Enki. Tá? Certo? E vocês vão ver a relação que vai ter o Enki e o Enlil com as gerações que vão vir aqui, ó. Tá? Tite e Adapa são filhos de Enki. Eles vão gerar 7, Enos, Cainã, Malalael, Jared, Enquime, que é o Enoque bíblico, tá? Matushal, que é o Matusalém, Lumac, que é Noé, que é Lameque, tá? Certo? Zilzudra, que é Noé, ok? Que é Noé. E Sem, que é Sem, que vai dar origem ao Semita. 9 gerações até Abraão. Então vocês estão vendo a relação que há no meio disso tudo aqui, gente? Estão percebendo o fio da meada da história? Eles estão tentando nos enganar o tempo todo. Os Anunnaki, esses deuses alienígenas, são esses seres que deram origem à criação manipulada do Homo sapiens, que já existiam outros humanos aqui na Terra. Antropologicamente já existiam os neandertais,
tá? Os Denisova, já existia o Erectus, o Habilis, e assim por diante. Então se criou 12 linhagens de sangue. Essa história de 12 tribos, na verdade, quer dizer 12 linhagens de sangue, pessoal. Tá? Ok? Então você vai, né? Aí vem aqui, ó. Tá? Foi a Ninzá, Senhora da Vida, que Ava mais tarde recebeu o mesmo título dos hebreus. Na verdade, o nome Eva, ou Avá ou Eva, foi posteriormente considerado como significado de vida, Zoe, no grego. Há aqui um paralelo interessante, porque em sumério, distinção Senhora da Vida era Ninti, né? Contudo, a outra palavra suméria Ti, como pronúncia mais longa, Ti, significa costela. Foi em virtude da má compreensão das duas palavras, Ti e Tie, né, por parte dos hebreus, que Eva também foi associada incorretamente à costela de Adão. Tá? Então, a Eva quer dizer Senhora da Vida, não Senhora da Costela. É isso que está dizendo. Tanto Enki como Ninkuzak, justamente seu irmão Enlil, mais tarde Jeová, pertenciam a um panteão de deuses e deusas referidos como Anunnaki, que significa o céu veio à terra. Na verdade, a grande assembleia dos Anunnaki, mais tarde chamada de Tribunal dos Elohim, é mencionado no Salmo 82, onde Jeová faz a sua aposta pelo poder supremo sobre os outros deuses. De acordo com a tradição do Dagão, a importância de Caim era que ele foi produzido diretamente por Enki. Tá? Foi produzido diretamente por Enki em Avá. Eu mostrei lá agora. Tá? Na verdade, a Tiamat, tá, gera o Caim e o Abel, que era chamado de Abael. Tá? Quim e Abael. Então preste bem atenção nisso. Tá? Enki vai gerar Adap e Tite. São outros dois. Não confundam com Adamu e Tiamat. Tá? Certo? Parte de... Tanto Enki como... já li essa parte aqui, Supremo, sobre os outros deuses. De acordo com a tradição do dragão, a importância de Caim era que ele foi produzido diretamente por Enki e Avá, mas não foi. Tá? Ele nasce da relação de Enlil com a criatura chamada Tiamat. Tá? É por isso que Caim vai matar Abel. Porque eles são gêmeos, meus queridos. Vamos aqui, deixa eu esclarecer isso aqui para vocês. Eles são filhos de Jeová, os dois, gêmeos. Daí a ciumeira, e daí porque Caim mata Abel. E daí porque Enlil, aborrecido com a morte de Abel, manda ele, expulsa ele, tá? E ele vai para as regiões onde moram os Noditas, que vão dar origem aos pré-sumérios. Nossa, pessoal, é fantástico a gente descobrir a verdade, tá? Certo? Então, eu espero que você, de acordo com seu tempo, assista esse vídeo com muito carinho. Tá? De Caim era tão avançado, o sangue Anunnaki de Caim era tão avançado que se dizia que o sangue do seu irmão Abel era ligado à terra. Tá? Por isso, o sangue do seu irmão clama da terra. Tá?
diz a Bíblia, né? Caim foi nas escrituras, subiu muito acima de Abel, de modo que o sangue de seu irmão foi engolido pelo chão. Mas a descrição original foi totalmente mal traduzida para a nossa Bíblia moderna. E somos agora informados de que Caim levantou-se contra Abel e derramou o seu sangue no chão. Isso não é a mesma coisa. Tá? Podemos agora progredir em nossa história, considerando a mais antiga concessão de armas na história soberana. Em concessão de armas que denotava a linhagem do dragão para todos os tempos. Os sumérios referiam-se a esta insígnia como Graal, sangue real. Parece família, não é? Parece familiar, não é? Verdade? Graal, sangue real. Pela história bíblica, porém, conhecemos melhor como a marca de Caim. Esta marca é nos retratada pela igreja como se fosse uma espécie de maldição, mas sabendo o que sabemos agora, a Bíblia, na verdade, não diz isso. O que ela diz é que, tendo discutido com Jeová sobre a questão da observância soberana, Caim temeu pela sua vida. Somos então informados que o Senhor colocou uma marca em Caim, jurando vingança 7 vezes maior contra os seus inimigos, contra quem matasse Caim. Ninguém jamais entendeu realmente o que Jeová deveria decidir proteger Caim, quando ele quem tinha queixa contra ele. Mas o fato foi que o Jeová não tomou essa decisão. O protetor de Caim não era Jeová. Tá? Foi estabelecido sobre Caim pelo Senhor. Tá? Mas a proteção realmente foi de Jeová, sim. Tá? O escritor aqui, apesar de fazer essa afirmação, e eu digo isso aqui para vocês. Jeová era o pai de Caim e Abel. E Jeová protege Caim. E dá a ele um sinal. E é um sinal de realeza. Tá? Sinal de realeza. Poucas pessoas pensam em perguntar sobre os supostos inimigos de Caim, conforme definido no Gênesis. Quem poderia ter sido? De onde teriam vindo? De acordo com a Bíblia, apenas Adão e Eva com seus filhos Caim e Abel existiram. E Caim, aparentemente, matou Abel, que significa aceitar o texto tal como está. Não havia ninguém por perto para ser inimigo. Então, o que é esse Graal sumério? Grael sumério. Que a Bíblia chama de a marca de Caim. Era um emblema significado como a taça das águas, o rosa crucis, a taça de orvalho, e foi identificada por todos os registros, incluindo o Egito e a Fenícia e nos nos anais hebraicos, como sendo uma cruz vermelha centralizada e vertical dentro de um círculo. Ao longo dos tempos, foi desenvolvido e embelezado, mas manteve-se sempre e essencialmente o mesmo e é reconhecido como sendo o símbolo original do Santo Graal. Tá? Do Santo Graal. Outra anomalia apresentada logo depois em Gênesis, quando somos informados que Caim encontrou uma esposa. Quem seriam seus pais se Adão e Eva fossem o único casal vivo? Sem confrontar esta anomalia, Gênesis então prossegue listando para nós o nome dos descendentes de Caim. Como tudo isso fica claro, que algumas informações muito importantes foram editadas na narrativa do Antigo Testamento. É evidente que havia muitas outras pessoas naquela época, e não é difícil de encontrar suas histórias fora da Bíblia, independente de anais sumérios. Até mesmo antigos textos hebraicos, os primeiros textos cristãos, nos fornecem muito mais informações a respeito. Tá? Para encerrar, meus amigos, a fim de aumentar ainda mais a sucessão de Caim, ele se casou com uma meia-irmã, uma princesa Anunnaki da raça pura, Luluawa. Tá? Luluawa. Seu pai era Enki e sua mãe era Lilith, neta de Enlil. Embora não forneça nome
de esposa de Caim, a Bíblia chama os filhos mais novos de Enoque, enquanto os registros sumérios citam seu filho mais velho e sucessor real, Atum, que talvez seja mais conhecido como o rei Etana de Kish. Tá? Meus amigos, quando você pega esses escritores, esses artigos, e eu trago para cá, eu faço uma leitura crítica, porque eu não sou de beber de qualquer fonte sem criticidade, assim como vocês devem assistir esses vídeos com criticidade. Tá? Mas dá para perceber claramente, tá, que há uma história de que Adão, ou o Adamu, tá? Ele teve primeiro uma mulher chamada Lilith, e depois ele teve uma mulher chamada Tiamat. Há quem diga que ambas são a mesma figura, Lilith e Tiamat, mas não são. A Lilith foi a primeira mulher e ela não quis ter relações com ele e fugiu. E ele teve a Tiamat, que então é com Tiamat que o Enlil vai ter relações lá dentro do jardim e ela vai gerar Caim e Abel. Presta atenção nisso. Essa história é importante. Tem tudo a ver com a nossa história, com o que nós estamos vivendo. Tá? Por quê? Porque já existiam os Denisovas, já existiam os Neandertais, já existiam os Erectos, já existiam humanos. Tá? O gênero Homo já existia, as espécies Homo já existiam. Quando eles criaram esses dois primeiros seres, Adamu, tá? E depois criaram, a partir de uma relação de Enki com os bisnetos de Adamu, Adapa e Tite. E isso você vai vendo as linhagens sendo montadas na Terra. E hoje ninguém sabe direito quem é quem. Mas nós sabemos que há linhagens, tá, de sangue real, Sangal, né? Ou Sangrael, tá? Do sangue de El, tá? Do sangue de El. Do sangue de Enlil. É preciso a gente ter muita discernimento, porque se a gente começar a abrir os olhos e entender o passado, nós vamos entender o que está acontecendo no presente e o que virá no futuro. Deixe seu like, um forte abraço e a gente volta com a segunda parte desse vídeo, tá? Mas deixe seu like aí, se inscreva no canal e toque o sininho. Vamos em frente.